Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula, vou dar continuidade ao nosso curso de POO. Na aula anterior, nós vimos abstração. Hoje veremos encapsulamento. Então, o que eu tenho aqui? Um formulário e tenho uma unit que é a classe. E dentro dessa unit eu tenho a classe tPessoa. Na aula anterior, na abstração, nós abstraímos algumas características de uma pessoa, como nome e endereço. Claro que eu fiz bem resumido, poderia pegar tudo, CPF, RG, filiação, bairro, cidade, onde trabalha, mas não é isso que eu queria fazer de uma forma simples, então duas características da pessoa só, certo? E aqui eu tenho uma variável pública, que é str apelido. Aqui eu tenho dois métodos, do construtor e do destrutor da classe. Vou marcar essas duas linhas e dar um Ctrl Shift e a letra C. Toda classe tem um construtor padrão. Quando eu uso inherited, quer dizer herdado. Então eu estou usando o meu construtor padrão da classe. Estou herdando ele. E aqui eu estou herdando o destrutor padrão da classe. Certo? Vamos salvar. Aqui no meu formulário, eu quero trabalhar com essa classe. Então eu preciso dar um use unit na unit 3, que é a unit da classe. Pronto, ela já está aqui. Vamos ver o seguinte. Eu tenho uma variável apelido, str apelido, que está como pública. Então vamos fazer um teste aqui. Eu tenho uma variável chamada pessoa, que é do tipo tPessoa. Olha, eu nem instanciei um novo objeto na memória, mas eu já tenho acesso a str apelido. Por que isso? Porque ela está como pública lá na classe, certo? E isso vai contra os princípios da programação orientada a objetos. Nós não fazemos isso, não fazemos um acesso direto à variável que está lá. Nós usamos de forma encapsulada, que é o que a gente vai ver agora, o encapsulamento, certo? Isso aqui eu fiz para vocês verem que ela não poderia estar desse jeito aqui, ó, dentro de public. Então o que nós usamos para atribuir esses valores? Nós usamos os getters e setters, que são das properties. Então relembrando, né? Property, o nome da variável, o tipo. Aqui é um comando para ele ler o valor da variável. E aqui é um comando para escrever o valor na variável, para atribuir um valor na variável. Certo? Então, getters e setters. Marco os dois, Ctrl Shift e C, e ele abriu aqui os métodos para mim. Então, get é uma função, tá vendo? Eu vou resultar uma string. Então, resulte f endereço. Aqui é get também, então é um result. F nome. Set, eu estou atribuindo um valor para a variável. Então, f endereço recebe o valor que foi passado. F nome recebe o valor que foi passado. Bom, por que está ficando vermelho? Ó, ainda não existe esses fields aqui.
tá? Não existem essas variáveis. Então, ó, eu vou aproveitar as functions aqui para criar dois fields aqui. Ele recebe esse f justamente por ser field. Então, é um padrão a gente colocar f. E as procedures e as functions eu vou colocar na área protect. Deixar alinhadinho aqui para ficar bem visível, né? Assim fica tudo alinhadinho. Bom, pronto. Então agora eu tenho essas duas variáveis aqui, str nome e str endereço, mas eu não consigo atribuir um valor para ela sem instanciar um objeto na memória. É diferente do str apelido. Vou até descomentar aqui para vocês verem. Ó, o str apelido continua aparecendo, ó, como variável. Certo? Então agora eu vou instanciar um objeto na memória. E sempre que eu crio um objeto, eu tenho que destruir. Certo? Então aqui estou instanciando. E aqui eu estou destruindo. Bom, agora que eu tenho um objeto instanciado em memória, eu posso usar o setter dele para atribuir um valor à variável. Vou fazer isso então. E para o endereço também. Aqui na classe, eu deixei um breakpoint com F5, que ele vai parar aqui para a gente ver que quando eu atribuo o valor aqui, eu passo, na verdade, nessas procedures aqui, que são os setters, que ele vai atribuir o valor passado para a variável. Então, vamos executar. Ó, fnome não tem valor algum. Eu vou atribuir para ele, vou setar para ele o valor que foi passado aqui na value. Agora, atribuindo para o endereço. Certo? Então, o que a gente fez? A gente fez o ato de atribuir um valor para uma variável, mas não acessando ela de forma pública, acessando através do método setter. A gente setou esse valor encapsulado lá na classe. Então nós vimos aqui o que é um encapsulamento. Tá? Isso aqui não estava exposto para eu acessar diretamente. Eu tive que instanciar na memória um objeto
para poder ter o acesso lá. Se eu quisesse ter um outro objeto aqui, pessoa 2, não tem problema. Eu posso pegar essa estrutura inteira aqui e ter o pessoa 2. Toma cuidado com Axis Violation. Por exemplo, aqui eu já destruí o primeiro objeto que estava instanciado, que é pessoa. Então ele não existe mais na memória. Se eu tentar acessar pessoa aqui de novo, se eu tentar acessar a pessoa, ele vai dar erro. Tanto para usar algum valor dela, fazer o getter, ou se eu der um free and new na pessoa, vai dar erro de novo, porque eu não tenho mais ela na memória. Então, pessoa 2 agora. Certo? Então, posso ter uma lista de objetos, mas isso a gente vai ver futuramente. São 2 objetos do mesmo tipo. Ok? Então, nessa aula eu vou ficando por aqui. Até a próxima, espero que tenha gostado.